E eu dei uma leve contextualizada nesse texto. A verdade, eu digo leve contextualizada, que eu só falei da condição de Zaqueu. Eu falei que Zaqueu era uma pessoa malquista entre o seu povo, por ser o maioral dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos para Roma. Ele era um chefe desse pessoal. Então ele era muito malquisto entre o seu povo, por causa deste ofício que tinha. E com isso, ele também era rico. E ser rico num grupo de pessoas onde majoritariamente a pobreza impera, também é outra coisa difícil. E ser rico ainda com a égide de que você é rico porque você rouba, a ideia é pior ainda. Porque pelo menos quando alguém pensa que você é rico, não, mas ele é rico, mas ele trabalhou para isso, ele fez por onde e tal, não é? A inveja é menor. Mas no caso de Zaqueu, além de inveja, existia uma raiva, porque ele é corrupto e ele rouba. Então, esse era o imaginário popular da imagem, da figura de Zaqueu. E eu trouxe essa contextualização. Hoje eu quero trazer uma outra parte desse contexto que eu não falei anteriormente, porque esta reunião na casa de Zaqueu, ela não termina quando Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus fala no versículo 9 do capítulo 19, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós lemos até esse ponto, até porque também a sociedade bíblica divide esse trecho e ela coloca um subtítulo, a parábola das 10 minas, logo em seguida. E aí a gente pensa que são duas coisas estanques, a história de Zaqueu e a parábola das 10 minas. Parece que aconteceu em outro dia, em outra hora, em outro momento. Mas esta parábola aqui, a parábola das 10 minas, ela aconteceu nessa reunião. Eles estavam nessa reunião quando Zaqueu ouve Jesus falando do reino. E Zaqueu, então, se converte nessa reunião. E Zaqueu, então, olha para Jesus, se levanta à mesa e diz, olha, eu resolvo dar metade dos meus bens. E eu disse, por que ele vai dar a metade se ele roubou tudo? Tinha que dar tudo, né? Pois é, hoje eu resolvo dar a metade de meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, se roubei alguém, eu pago 4 vezes mais. Na hora da conversão, diz aqui, todo mundo arregalou o olhão. Não é? E aí Jesus olha para Zaqueu, olha para todo mundo. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí parece que a cena termina aqui. Mas a cena não termina aqui. A cena continua. A gente que para de ler aqui. Porque logo em seguida, no verso 11 em diante, que é a mensagem de hoje, eu estou só fazendo a resenha da mensagem anterior. No verso 11 diz, ouvindo eles estas coisas, quer dizer, ouvindo eles o que estava sendo tratado ali naquela mesa, a conversão de Zaqueu, o que Jesus disse, ouvindo eles estas coisas, Jesus tomou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Entender esse versículo é importantíssimo para você entender o contexto da conversão de Zaqueu, que não é só isso que eu trouxe para vocês. Então, vamos curvar nossa cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado,
Então Jesus, voltando, pensando na história do Cristo, Jesus ele é reconhecido como o rei de Israel pelos seus, não pela realeza lá dos judeus, não por Herodes, não por todos os judeus, mas por aqueles que ele chamou, por aqueles que se converteram. Ele era reconhecido o Messias esperado daquela nação, aquele que veio para o trono, e havia essa expectativa, mesmo antes da aparição de Jesus, do nascimento de Jesus, havia essa expectativa que um dia iria nascer que iria quebrar o poder romano sobre a vida daquele povo, ia quebrar o poder dos povos, ia unir a sua nação. Isso era prometido pelos profetas, havia essa expectativa desse povo. Toda vez que aparecia alguém diferente, se pensava, será que é esse? E agora, será que é esse mesmo? Tanto é que João Batista, ele mandou, quando estava na prisão, mandou perguntar, és tu aquele que haveria de vir? Ou ainda vamos esperar outro? Porque muitos outros já passaram por aqui. És tu aquele que havia de vir, que estava escrito sobre ti? Que viria para restaurar o reino de Israel? Que ora, o que é restaurar o reino, né? Tirar o rei impostor do trono e sentar no trono. Isso é restaurar o reino. E era esse o imaginário destas pessoas que estavam nessa reunião na casa de Zaqueu e no caminho. No caminho da onde? Este trecho é uma passagem que narra o caminho até Jerusalém, até a entrada triunfal em Jerusalém, que era uma entrada profética, inclusive. Então nós estamos no momento da história de Israel em que Jesus já fora reconhecido como Messias por aqueles que acreditavam nele, já estavam confiantes nesta ideia, já acreditavam nisso e tinham também no seu imaginário popular, né, na sua fantasia, aquela ideia política de que ele virá para desbancar todos os outros reinos e vai reinar com cetro de poder. E isto fica claro aqui no contexto, porque um pouco antes, no capítulo 18, no verso 31, está escrito assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Uau! Chegou o dia, chegou a hora. Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele vai ser entronizado agora, ele vai ser agora, vai virar rei, vai virar o nosso rei. Olha que máxima, né? Isso foi Jesus que disse, mas eles não ouviram isso, né? Porque Jesus continua assim: ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Gente, olha que coisa. Jesus afirma que as profecias iriam se cumprir agora, subimos para Jerusalém e agora as profecias vão se cumprir. E ele aí não deixa o povo no alto assim. Que profecia? Não, ele diz o que vai acontecer literalmente. Ele diz: ele será, o Filho do Homem, ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele.
Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele diz isso com toda clareza no caminho para Jerusalém. Mas no próprio texto, em seguida, a narrativa diz que eles não entenderam assim. Eles não acreditaram assim. Eles queriam um rei sentado no trono de César. Era isso que eles queriam. Um rei político, sentado num trono, dentro de um castelo. Eles não entenderam. Você é entregue aos gentios, açoitado, morto, e ressuscitarei no terceiro dia. Não entenderam isso. Esta realidade estava encoberta por uma fantasia de sucesso, de progresso, de crescimento, de poder. Não, nós temos agora nosso rei. Porque se eles soubessem disso também, aí eu conjecturando, né? Se eles soubessem disso também exatamente, será que o levariam para Jerusalém? Não, mas tu vai morrer lá? Não, então volta. Como? Tu vai morrer lá? Vai ser açoitado? Não, então volta, tá tão bem aqui, continua aqui a gente fazendo milagre. Continua. Porque não era o mais sensato? Não, vamos te levar mesmo, para você morrer lá, para você... Não foi isso. Eles não entenderam. Não. Ele está falando assim porque ele gosta de falar palavras bonitas, tal. Mas a gente sabe que ele vai chegar lá e vai fazer os romanos se curvarem, os judeus que são vassalos dos romanos se curvarem também. Você imagina a ideia, a crise política que vive um povo desse, onde uma parte não se contenta em pagar tributo para César, porque, afinal de contas, eles são um servo do Deus vivo. E a outra parte que se subjuga a isso e até ajuda os romanos a cobrar o imposto. Uma nação dividida nesse sentido. Só que, um pouco antes dessa passagem, tem um outro episódio, que é o episódio do jovem rico, e que vai ter tudo a ver com a passagem de Zaqueu. Então, no capítulo 18 ainda, um pouco antes, verso 18, diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matar, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Gente, essa é uma passagem importante, emblemática, porque em toda a minha vida de crente, eu posso dizer a vocês que eu sempre ouvi o discurso de que a pobreza é melhor do que a riqueza, porque Deus está do lado do pobre. Parece que a gente não pode ser rico.
Eu estou falando assim, falo à vontade, porque em Queimado não tem rico, então não estou ofendendo ninguém. Até porque quando a gente anda nos lugares dos ricos, a gente vê umas diferenças assim tão acentuadas. A gente diz, é mesmo, não dá para esse pessoal se curvar a Jesus, porque eles não têm necessidades que levam eles para lá. Eu tenho várias necessidades, eu preciso de Deus. Ai de mim se não fosse Deus. Mas os ricos têm dinheiro por eles. E dinheiro abre muitas portas, dinheiro trabalha na cura, paga plano de saúde caro, te leva para outro país para fazer uma operação. Dinheiro, entre aspas, faz milagre na sua vida. Falando assim de uma forma bem irônica sobre o dinheiro. E a gente que não tem dinheiro tem que estar contando com o Senhor. Ah, Senhor, me dá saúde, porque cair doente eu não posso. Ah, Senhor, abençoa, porque eu tenho essa necessidade. E parece que a gente acaba sendo mais santo, né? Do que o rico que tem Deus e tem dinheiro. E essa pergunta foi feita: se é assim, quem entre os ricos pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Quem entre os ricos pode ser salvo? Porque era o caso. O rapaz era um homem bom, que cumpria todos os mandamentos, fazia tudo direitinho, mas ele tinha um probleminha, que era o maior problema de sua vida. Ele amava tudo que tinha. Ele amava os bens dessa terra. Ele era materialista, apesar de cumprir tudo certinho. E quando ele falou, o mestre olhou, olha, está cumprindo todos os mandamentos, você está fazendo tudo certinho, mas só falta uma coisa para você. Falta você pegar tudo que você tem, vender e dar aos pobres e me seguir. Que isso? Aí, Washington, você faria essa? Olha, desfaz de tudo isso aí que você tem. Jesus, ao contrário do que um senso comum que não lê a Bíblia, mas gosta de interpretá-la, pensa, é que Jesus mandou que ele vendesse toda a sua riqueza, desse toda a sua riqueza, se desfizesse de tudo que tinha, porque esse era o caminho de ser santo, esse era o caminho de ser salvo. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que a riqueza desse moço o atrapalhava, porque o seu coração estava nela. Essa riqueza te atrapalha porque teu coração está nisso tudo aí. Para você ter o reino do céu, você vai ter que jogar isso tudo fora, porque isso tudo aí não é nada. Era isso que Jesus estava falando. Mas não entenderam assim. E olharam, então ninguém pode ser salvo. Quem pode ser salvo? Entre os ricos, quem vai ser salvo? Gente, que tristeza, né? Se só tiver pobre no céu. Porque nós conhecemos tantas pessoas muito abençoadas que têm dinheiro. Então essa passagem se dá. Acontece. Eles tomam um caminho de Jerusalém e aí Jesus se depara com Zaqueu. Quem era Zaqueu? O rico. Um rico e corrupto e malquisto. Não era do tipo que cumpria todos os mandamentos que nem o outro rico que Jesus teve. Não era. Era um rico, corrupto, malquisto, que trabalhava para os romanos. E Jesus se depara com esse homem. E Jesus olha assim para o sicômoro, onde ele estava na árvore. Zaqueu, desce depressa, porque eu tenho que ir na tua casa, Zaqueu. Já ir na casa de Zaqueu já era um problema, né? Porque o pessoal já começou a falar, né? Você sabe que o povo sempre está falando, né? Ele está comendo com os pecadores. Olha lá, está indo na casa de um pecador. Aí começa, me diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Aí começa, olha só com quem está se misturando.
E aí começaram falando, Jesus então, à mesa lá com Zaqueu e com todas as outras pessoas, conforme nós vimos semana passada, ele fala do reino, fala do Pai, ele fala da obra, ele fala da boa nova. E Zaqueu aí, o rico aí, se levanta e diz: eu dou a metade dos meus bens. Eu resolvo dar a metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, olhou para a cara de todo mundo, se eu defraudei alguém, pago 4 vezes mais. Era um rico. A atitude de um rico. Foi a atitude desse rico que mostrou a fé que ele tinha, que não estava com seu coração agarrado em tudo que tinha. E aí Jesus disse: esse não está agarrado em tudo que tem, não. Houve salvação nessa casa. Porque esse aí é filho de Abraão. Houve salvação nessa casa. Aí todo mundo, respondeu a pergunta que foi feita lá atrás: se é assim, quem pode ser salvo? Agora Jesus está dando a resposta. Quem pode ser salvo? Esse que ao reconhecer, dá um passo atrás e diz: não, eu vou repartir tudo que eu tenho. Eu vou pagar se eu defraudei alguém. Se alguém aparecer dizendo que eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. É esse que vai ser salvo. Olha aí um rico sendo salvo. Olha aí um rico entrando no reino dos céus. Porque a pergunta foi feita: se é assim, quem será salvo? Quem poderá entrar no reino dos céus? E essa passagem agora é a passagem que responde a pergunta feita lá atrás. Só que Jesus ainda vai mais à frente. Porque a questão era essa. Ele, nessa situação, ele vai citar uma parábola que ele já tinha citado em outro momento. Não é a mesma parábola, é a mesma parábola, mas ela foi citada acredito eu, em vários momentos. Mas aqui fica claro que ela foi citada aqui, nessa reunião, e foi citada em um outro momento. Porque no outro momento ele não fala em minas, ele fala em talento, e aí não é 10, 5 e 1, é 5, 2 e 1. Então ela foi contada dentro de um outro contexto, mas a história é a mesma. Ele vai contar essa mesma história que ele já havia contado, está lá em Mateus 25. Ele vai contar e agora, em vez de talento, ele vai falar em mina. Ao invés de 10, ele vai falar que cada um recebeu uma mina. Então ele diz assim, verso 11: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Quer dizer, vou entrar em Jerusalém e eles estão pensando que eu serei rei nesse dia. Vou entrar em Jerusalém e eles estão pensando que eu vou tomar posse do reino nesse dia. Era um reino espiritual e não um reino terreno. Então era essa a expectativa. Ele está indo para Jerusalém, está cumprindo as profecias. No meio do caminho, cura um cego. Fala com o rico, entra na casa de Zaqueu. Jerusalém está logo ali. O povo já estava se preparando para a sua entrada. E ele aí começa essa história ainda na casa de Zaqueu. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas, cada um ganhou uma. E disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios.
O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor lhe disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor tira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Gente, olha que história ele conta depois que ele disse que Zaqueu estava salvo. O que quer dizer essa história? E como é que linka uma coisa com a outra? Aqui nós estamos num contexto em que Jesus está dizendo que para Deus nada é impossível. Para Deus é possível salvar um rico, sim. E o problema não é a riqueza, porque olha agora a historinha. A história exalta os servos que fizeram aquele senhor ficar mais rico ainda. Porque o que recebeu uma mina chegou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Tu me deu uma, toma aqui 10. Ficou mais rico. O outro chega, a sua mina rendeu 5. E agora esse senhor tem 15 minas. Foram 10 servos que receberam minas. 10 servos prestaram contas das minas. Olha como essas minas renderam na mão desses servos. Olha como esse senhor ficou mais rico no seu retorno. E Jesus está contando essa história. Mas aparece um que tinha cabeça pobre, né? Não, vou acabar perdendo esse negócio. A bolsa de valores aqui está muito instável, não dá para aplicar nada não, tal. Se botar, tá, não dá para fazer negócio. Vai que eu perca essa. Aí ficou com medo. Ele foi muito irresponsável com aquela responsabilidade que recebeu, e ele resolveu, olha só, onde ele guardou, ele cavou um buraco e guardou na terra. Meu Deus do céu, Senhor, misericórdia. É igual gente que tem cofre em casa hoje. Esquece o dinheiro lá, depois o dinheiro não vale mais nada. A moeda do país muda, ele nem viu, e aí acabou. E ele ainda foi questionado: mas se você pelo menos tivesse colocado no banco, tipo assim, o investimento mais pobre que você poderia ter feito era ter colocado no banco, porque pelo menos estava atualizado. Ele nem cobrou que você fizesse um negócio com isso, mas que pelo menos tivesse colocado no banco, porque aí ia ter juros. Eu receberia com juros quando voltasse o que é meu. Mas você nem isso fez. Você guardou no colchão. Você ficou com medo de perder. Você não negociou. Gente, observa que na historinha
sai bem na historinha quem faz negócio. Sai bem na historinha quem ajuda com a riqueza do patrão. Sai bem na historinha que Jesus conta aqui. O que Jesus está dizendo aqui? Não tem nada contra o pobre. Não tem nada contra o rico. Qual o problema ser rico? Qual o problema ter funcionários que multiplicam sua riqueza? Qual é o problema? O problema é só, irmãos, quando o coração do homem está nas riquezas. Esse é o problema. Quando o coração do homem está no carro que ele tem, na casa que ele tem, nos bens que ele tem, nos trocados que ele tem, aí é que está o problema. E aí não precisa nem ser muito, não, pode ser pouco, porque existe pobre avarento também. Talvez até muito mais pela proporção do que rico avarento. Então é a avareza que está sendo condenada nessa história. Não é o rico, não é fazer um bom negócio e ter um bom rendimento em torno, em volta. E aí por que Zaqueu não deu tudo? Já dá para você ter uma sacada por que ele não deu tudo? Ele disse, vou dar a metade dos meus bens. Por que a metade, se não tudo? Porque Zaqueu sabia do seu potencial. Zaqueu sabia que, mesmo que ele tivesse roubado tudo que ele tinha, era por causa da sua competência em fazer dinheiro virar mais dinheiro ainda. A estrutura que existe no crime organizado, que usa drogas, que trabalha com drogas, com vícios, a estrutura que existe por trás do crime organizado, se essa estrutura fosse usada para o bem, eles seriam ricos também. Eles também seriam ricos. Se a estrutura que eles usam para gerenciar o crime organizado, para fazer desfalque, para tirar dinheiro da conta de um, botar na conta do outro, para pagar hacker, para fazer bagunça no sistema financeiro, para traficar droga. Essa estrutura, essa inteligência toda usada para o bem, esses caras seriam ricos também. Porque o que faz dinheiro multiplicar, o que faz um homem crescer financeiramente, não é porque ele rouba exatamente, mas é porque ele é estruturado nas suas contas, é porque ele faz os seus negócios e faz bons negócios. Roubar não enriquece ninguém, porque você tem que roubar todo dia. O que enriquece alguém é fazer bons negócios. Zaqueu deu a metade, porque ele reconhecia, não, peraí, também tem um mérito em mim aqui. Ele fez multiplicar o que ele tinha. E ele foi justo. Eu andei fazendo umas atrapalhadas aí, tá? Mas nem tudo era atrapalhada. Havia uma competência muito grande por trás do que eu estava fazendo. Então Zaqueu dá a metade, Zaqueu retribui 4 vezes mais para quem ele defraudou, e Jesus olhou assim, rapaz, ele é tremendo. É filho de Abraão mesmo esse. Olha só como sabe fazer negócio. Bom negociante e agora honesto. Vai ser tremendo. Gente, o maioral dos publicanos se converteu. Eu imagino o que foi isso naquele momento. O maioral dos publicanos se converteu. Confessou, através da sua atitude, que era errado, que estava no erro. E Jesus aqui, ele responde a pergunta lá de trás,
Quem poderá ser salvo se é assim? Com isto, queridos irmãos, o que é que fica para nós aqui de aprendizado? O mais importante de todas as coisas é aonde a gente coloca o nosso coração. Não é o que nós temos. Você pode ter muito pouco, mas para você, isso aí ser demais. E você botar todo o seu coração nisso. Esse pouquinho que você tem. Que também, ser rico e ser pobre, quem dorme ali debaixo da ponte ali do viaduto, aí eu sou rico. Então aqui nós temos ricos e pobres. Depende de que relação você está, para onde você está olhando. Nós precisamos ser convertidos como Zaqueu, que não tinha o seu olhar para as coisas dessa vida. Se você é aquele que não consegue gastar e gasta com consciência pesada, se você é aquele que entesoura, só Deus sabe para quê, você está no erro. Agora, se você é aquele que faz bons negócios e está enriquecendo o patrão, e talvez até se enriquecendo também, mas você não tem um coração nisso, você sabe que você consegue viver sem isso, porque isso tudo é coisa daqui, então você está no contexto em que Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. A questão é avaliar em que contexto você está. Em que contexto você se encontra. Vamos escovar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor,